Estreia de Tsunoda na Red Bull, McLaren favorita e chuva podendo bagunçar o grid no domingo. Fica comigo e bora falar sobre as expectativas para o terceiro GP do ano. Esse é o box da Fórmula 1. Finalmente, a última corrida na madrugada do Brasil. O GP de Suzuka, no Japão, começa com treinos livres na madrugada dessa quinta para sexta, com o TL1 marcado para as 23h30 e o TL2 para as 13 horas da manhã. Já na madrugada de sexta para sábado, o TL3 começa também às 23h30 e o Quali tem início às 13 horas da manhã. Já a corrida fica para as 2 da manhã desse domingo. Bom, enquanto os treinos sugerem tempo seco, a previsão para o domingo é de 50% de chance de chuva. Ou seja, previsão de corrida boa. Mas falando agora sobre as expectativas para o final de semana, em termos de pilotos, o principal destaque é sem dúvidas nenhuma a Red Bull. Yuki Tsunoda sobe para a equipe principal justamente no seu GP de casa e terá a chance de mostrar todo o seu valor no Japão. A equipe dos energéticos vem para a corrida com uma linda pintura branca e vermelha apresentada nessa semana, em homenagem a seu último GP do Japão, usando motores japoneses fabricados pela Honda. Mas a pergunta que fica é: quais as reais expectativas para Tsunoda nesse final de semana? Bom, o próprio japonês comentou que seu objetivo pessoal é conseguir um pódio nessa corrida, o que seria um feito enorme caso realmente seja alcançado. Pensando sob a perspectiva de Yuki, a declaração faz sentido. Verstappen atualmente é presença constante na briga por pódios e, em condições de chuva, briga por vitórias nas corridas. Foi isso que vimos nos dois GPs dessa temporada até aqui. Em um cenário de possível chuva no domingo, o objetivo de Yuki em buscar um pódio não é nada muito impossível, considerando que o carro da Red Bull está sim na briga por vitórias quando pilotado por Verstappen. Mas é claro que se olharmos para Liam Lawson, a declaração parece uma loucura. Lawson não passou do Q1 em nenhum dos quales que disputou e sofreu para chegar no top 10 nas corridas que terminou ao lado de Max. Então, a pergunta que fica é: Tsunoda terá um desempenho similar ao de Lawson ou de Verstappen? Bom, na minha opinião, de nenhum dos dois. Pelo histórico de Yuki, o provável é que o japonês entregue mais ou menos o que Pérez entregou na média ao longo dos 4 anos que esteve na Red Bull ao lado de Max. Ou seja, em uma volta de quali, fique mais ou menos meio segundo atrás de Max, o que lhe garantiria mais ou menos a 10ª colocação no grid de largada. Minha aposta para Yuki, nesse GP do Japão, é mais ou menos essa: terminar a corrida entre 10º e 8º colocado, caso nada de extraordinário aconteça na frente do pelotão. Mas caso 2 ou 3 carros da McLaren, ou Ferrari, ou Mercedes batam ou se envolvam em problemas durante a corrida, principalmente considerando que teremos chuva, aí sim, um top 5 pode ser possível. Mas nada além disso. Yuki é um piloto mediano, nunca foi impressionante e deve ter provavelmente um ritmo muito parecido com o de Pérez enquanto ainda tinha confiança no carro. O final da temporada passada é um ponto fora da curva no desempenho de Pérez com a Red Bull e não pode ser levado em consideração para avaliar o desempenho do mexicano em toda a passagem como companheiro de Max. Um pódio seria um feito impressionante para a primeira corrida de Tsunoda com a Red Bull e traria um prêmio de compensação para os incompetentes Christian Horner e Helmut Marko, que fizeram o movimento mais vergonhoso dos últimos anos no grid da Fórmula 1, ao rebaixar Lawson com apenas 2 etapas pilotando o carro da Red Bull, um movimento que foi criticado por praticamente todo o paddock, inclusive Max Verstappen. Mas falando um pouco mais sobre Lawson, teremos que ver como o neozelandês vai digerir o rebaixamento que sofreu. No passado, Gasly passou por algo muito parecido e conseguiu se reconstruir e se manter competitivo mesmo após o rebaixamento. E, apesar da humilhação pública que sofreu, ainda segue na Fórmula 1. Mas será que Lawson terá essa capacidade e resiliência? Bom, tudo depende dele. E o primeiro passo para que ele continue na Fórmula 1 é terminar a temporada à frente de Isack Hadjar, que é o seu novo companheiro na Racing Bulls. Caso não consiga isso, provavelmente sua carreira estará encerrada na Fórmula 1. Falando um pouco sobre Gabriel Bortoleto, a saga do brasileiro continua nesse final de semana com a Sauber. A equipe traz uma pintura vermelha para o GP do Japão, mas nenhum upgrade em termos de desempenho que sejam relevantes. A pista de Suzuka é diferente da Austrália e da China, e quem sabe pode fazer com que o time seja mais competitivo. Porém, o mais provável é que novamente Gabriel brigue pelas últimas posições no grid. Novamente, conseguir passar ao Q2 no quali já vai ser um milagre operado por Gabriel. E no fim, o grande objetivo deve ser ficar novamente à frente de seu companheiro de equipe, Nico Hülkenberg, e torcer para uma chuva no domingo, o que poderia causar uma confusão no grid e possibilitar com que Gabriel marcasse alguns pontos, como aconteceu com Nico na Austrália. No seco, o final de semana vai ser muito difícil para Sauber. Na frente do pelotão, a McLaren deve dominar novamente a corrida nesse final de semana. A pista do Japão é cheia de curvas de alta velocidade
e exige um carro muito balanceado para que se obtenha um bom desempenho. E essa talvez seja a principal característica dos carros laranjas nessa temporada. A briga pela vitória deve sim ficar entre Lando e Oscar, com Ferrari, Max e Mercedes disputando a outra vaga no pódio. Mas e aí, quais são os seus palpites para o GP de Suzuka? Comenta aqui. E se curtiu o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos. Um abraço e até mais!